Graça e paz, irmãos. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Vamos ler a partir do primeiro versículo, onde está escrito assim: Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra, e tenha seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém, não pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porque procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou, pois, o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos isso aqui, se damos um pouquinho para trás, nós vamos ver que o pai de Josias era Amós. Era Amon, que também não tinha feito o que era reto diante de Deus. E o avô de Josias, Manassés, também não tinha feito o que era reto diante de Deus. Agora nós estamos vendo, o templo está precisando de reparos. Nem o dinheiro que era levado lá o povo contava. Estava tudo desprezado. Mas ainda era um templo. Ainda havia um sumo sacerdote. Ainda existiam sacerdotes ajudantes. Ainda havia um escriba. Ainda era um templo. Só que lá dentro desse templo, o livro da palavra de Deus estava esquecido. O sumo sacerdote,
Agora, na hora de contar o dinheiro, na hora de fazer levantamento das coisas, sem o menor pudor, ele diz para o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. O livro estava na casa do Senhor, mas não fazia falta. Ninguém usava, ninguém lia, ninguém procurava, podia-se viver perfeitamente sem ele. Se você está aí com a sua Bíblia na mão, eu gostaria que você fosse ao capítulo 23, no versículo 4, você vai se espantar com o que havia dentro do templo. Capítulo 23, versículo 4, diz assim: então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Olha o que é que tinha dentro do templo. Quem era adorado dentro do templo? Satanás. Era Baal. Olha o que estava acontecendo. O templo foi dedicado para o Senhor. Havia sumo sacerdote, sacerdotes auxiliares, mas lá dentro era adorado Baal, o poste ídolo e o exército dos céus. Adoravam o sol, adoravam lua, adoravam as outras estrelas dentro do templo. No versículo 7, você vai ver outra coisa. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. No versículo 11, olha o que estava acontecendo. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor. Então, pelo que nós estamos vendo, o templo que foi dedicado para adoração a Deus tinha tudo menos adoração a Deus. Lá dentro era só macumbaria. Lá dentro era culto a Satanás. Aliás, dia 13, anteontem, né, foi inaugurado no Brasil o maior templo de adoração a Lúcifer, com uma estátua de 5 metros em Gravataí, no Rio Grande do Sul. É assim que nós precisamos, como igreja, abrir os nossos olhos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos os únicos que podemos ir diante do trono do nosso Pai, porque nós somos sacerdócio santo, para clamar por essa cidade, por essa situação na nossa pátria. Meus irmãos, quando nós falamos sobre isso, nós lembramos que ali era um templo do Senhor. Por que estava acontecendo tudo isso no templo? Porque o livro da lei estava perdido lá dentro. Estava fechado, ninguém lia, ninguém seguia os princípios. A palavra de Deus existia, mas ela estava fechada. O livro ainda estava lá, mas ninguém procurava. Nós precisamos saber que o plano de Deus num templo não é habitar naquele templo, é habitar em cada um de nós. Se nós lembrarmos como aconteceram as coisas,
no início da história de Deus com o homem, Deus vinha visitar. Na viração do dia, ele vinha estar com Adão e Eva. Os dois se deleitavam em Deus. Aquele culto ali, aquela adoração, não tinha cerimônias. Era frente a frente. Era só intimidade do Criador com o homem criado à sua imagem e semelhança. Depois do pecado, houve a quebra. Houve a morte causada pelo pecado e o homem ficou separado de Deus. Mas Deus, cuja palavra nos ensina que Deus nunca ficará frustrado, Deus criou o homem para ele, o homem é dele e será para sempre. Então, Deus começa o processo. Nós lembramos que depois que Deus tira Israel do Egito, exatamente no capítulo 25 de Êxodo, ele diz para Moisés: Moisés, dize ao povo de Israel que me traga oferta. Esta é a oferta que deles receberei: ouro, prata e bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, pelos de animais marinhos e pelo de cabra. E ele dá aquela lista enorme. E depois, lá no final, ele diz: e me construirão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Olhe isso, preste atenção. Deus vai habitar no meio do povo. Deus não diz para que eu possa habitar no povo. Ele vai habitar no meio do povo. É diferente do que vai acontecer com a igreja. Amém. Agora, quando o tabernáculo de Moisés é construído, tudo direitinho, então a presença, a glória de Deus vem para ali. Deus já tem um tabernáculo na terra. Vamos ver depois. Salomão constrói o templo, e depois o templo é destruído, e vem Herodes, constrói o segundo templo, tudo mais, templo. Quando Deus falou com quando Deus falou sobre templo, ele fala em habitação. Mas quando Deus falou para o povo de Israel, em Êxodo, sobre o que ele planejava para Israel, olha a proposta e o plano de Deus para Israel. No versículo 5 do capítulo 19 de Êxodo, Deus diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis, olhe bem, reino de sacerdotes e nação santa. Nós sabemos que esse plano não pôde ser cumprido porque o povo de Israel não cumpriu a parte deles. Eles se misturaram com outros povos, adoraram outros deuses. Vocês viram aqui a situação. Então, nós vamos ver que quando vem Jesus, vai começar uma nova história. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem para a terra. O Espírito Santo veio para a terra e não para habitar nas cadeiras da igreja. Ele veio para habitar em cada pessoa que clama Jesus como seu único Senhor, suficiente Salvador. Se você olhar direitinho o que está escrito, Jesus Cristo falando em João no capítulo 14, versículo 17, quando Jesus estava falando sobre o Espírito Santo,
ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, porém, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Preste atenção aos dois tempos do verbo que o Senhor Jesus usa. Hoje, ele habita convosco, porque ele está em mim, eu estou com vocês. Mas ele estará, futuro, em vós. Então, aqui Jesus está falando do dia que o Espírito Santo viesse. Deus, quando manda seu filho para a terra, tece um corpo para ele no ventre de uma virgem. Mas quando vai mandar o Espírito Santo, não precisa tecer corpos para o Espírito Santo, porque tem o seu, tem o meu, tem o de cada um de nós. Todas as vezes que alguém ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, crê, se arrepende, proclama Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador, o nome é registrado no livro da vida do Cordeiro. Ele passa da morte para a vida, não entrará em julgamento, é feito filho de Deus e Deus lhe dá o seu Espírito. Aqui, você precisa crer que você recebeu o Espírito Santo no momento em que você proclamou Jesus, único Senhor, suficiente Salvador. Tem gente que não acredita. Um dia eu estava pregando sobre os símbolos do Espírito Santo. Aquele dia eu tinha pregado sobre o símbolo da pomba, numa igreja. Eu estava dando, cada semana eu dava um símbolo. Quando eu acabei de pregar, aí o povo vem falar comigo e tudo mais, e tinha um senhor assim, separado de todo mundo lá. Quando eu olhei para aquele homem, veio no meu coração assim: ele quer falar com você, mas é sozinho. E eu fiquei preocupada. Então, como o povo já estava ali naquela... eu disse: meus irmãos, me dá licença, que eu vou... O senhor quer falar comigo? Eu quero, mas é sozinho. Eu disse: já vou. Chamei assim, puxei uma cadeira. Eu disse: meu irmão, em que é que eu lhe posso ser útil? Ele disse: irmão, como é que eu posso fazer para ter o Espírito Santo? Aí eu pensei comigo: é fácil. Eu disse: meu irmão, para você ter o Espírito Santo, você tem que ouvir a palavra da verdade, crer, se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus de todo o coração, único Senhor, suficiente Salvador. Aí você tem o Espírito Santo. Ele disse: já fiz isso há 10 anos. Eu disse: então você tem o Espírito Santo? Ele disse: eu não tenho não. Agora eu ia ficar lá discutindo com o homem. Aí eu fiz aquela oração de Neemias. Orei ao Senhor e respondi para o homem. Eu disse: Senhor, vem no meu socorro. Eu disse para ele: meu irmão, Deus, 10 anos atrás, quando você confessou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, Deus lhe deu o Espírito, porque Ele lhe fez filho de Deus. E filho de Deus tem o Espírito do Pai. Agora, Ele não deu para você porque você merece, ou porque você é digno, mas porque Ele é seu Pai. Ele quer que você seja um filho igual a Jesus. E só quem pode fazer de você um filho igual a Jesus é o Espírito Santo, que conhece Jesus. Ele diz: irmã, eu não tenho o Espírito Santo, porque é impossível eu ter o Espírito Santo. A senhora não tem noção dos pensamentos horríveis que eu tenho, dos desejos imundos que eu tenho
Como é que eu posso ter o Espírito Santo? Eu pensei, eu disse, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você não vinha à igreja, você não era crente. Sua mulher vinha, sua sogra vinha, seus filhos vinham e oravam por você. Até um dia que você veio para ver uma apresentação dos seus filhos. Escuta aqui vocês, eu achei que eu estava criando uma história para dar um exemplo. Eu estava contando a história do homem, mas eu não sabia. E você, o pastor, quando fez a pregação, aquela palavra veio cortando o seu coração, rasgando, foi entrando com tudo, com uma espada de fogo. Você se rendeu totalmente. Você se rendeu a Jesus Cristo. Seu nome foi escrito no livro da vida. Você passou da morte para a vida, dei tudo para Ele. Só que depois de um tempo, você pegou de novo a sua secretária e foi para o chiqueiro com ela. Porque é chiqueiro. Foi para o chiqueiro com ela. Quando você saiu de lá, porque antes você saía do chiqueiro e você dizia, eu sou bom, sou sujeito inteligente, eu sou bacana, porque fulano, ciclano e beltrano não sabe fazer as coisas, a mulher descobriu aí, deu divórcio, mas eu sou bacana, eu sou joia, sei fazer as coisas, o herói. Só que agora você foi e você saiu de lá assim meio preocupado. Você disse, que bobagem é essa? Bem, lógico que eu tenho negócio de crente, eu vou fazer. Eu sou homem, a carne é fraca. Afinal de contas, Davi não fez. Salomão não fez. Até Abraão teve outras mulheres, portanto, não tem nada disso, não. Passou pouco mais de 15 dias, você pegou a secretária do arquiteto, que é seu vizinho de escritório, foi para o chiqueiro. Quando você voltou de lá, você não se sentia alegre. Você procurava todo tipo de desculpas, porque a nossa mente é campeã em fornecer desculpas para que nós permaneçamos no pecado. E a última vez que você foi com sua secretária, você voltou de lá se sentindo um lixo. Cadê o herói? Para onde foi aquele seu heroísmo, aquela satisfação, aquela euforia quando você saía de lá, que você era mais macho do que os outros? A essa altura ele chorava. Como que a senhora sabe disso? Eu disse, a única pessoa que ia com você para o motel e está aqui agora é o Espírito Santo, que você levava para o chiqueiro com você. Porque ele não sai. Ele vem para o seu coração, você vai para o que Deus lhe defenda, para o chiqueiro, ele vai. O Espírito Santo não é acusador é Satã em grego. Mas o Espírito Santo convence. Eu disse, é por isso que o Senhor está tão triste. É porque tem uma pessoa santa dentro do seu coração, convencendo o Senhor do pecado. Ele está convencendo, por isso o Senhor perdeu a alegria. O Espírito Santo nos foi dado. A prova de que o Espírito Santo estava lá é que esse homem tinha consciência de pecado. O que ele não tinha antes, agora ele tem. O Espírito Santo lhe foi dado, e foi dado a mim porque nós precisamos. Agora, se você olhar lá para trás, ou para hoje, você pergunta assim, por que hoje nós estamos uma igreja assim tão indiferente? Uma igreja assim quietinha. Ontem eu fiz o sermão do pelo menos.
Nós estamos vivendo numa época da geração pelo menos. Aí fulano está morando com a namorada, pelo menos é uma moça. Pelo menos. Fulano. Irmã, pelo menos ele está vindo na igreja. Se rendeu a Jesus Cristo, irmã, ele está vindo na igreja, pelo menos. O que é isso? Nós somos cristãos, pelo menos, é a síndrome de Laodiceia. Pelo menos. A moça veio me contar. Irmã, a minha sobrinha está grávida. Eu disse, mas não era ela que vivia com uma outra moça? Mas agora ela está namorando, arranjou um namorado, irmã. Pelo menos. Está com o namorado. Pelo menos. Quer dizer, uma coisa era pecado e a outra não é? Pecado é pecado. É imoralidade sexual, está vivendo na fornicação? Sim. Não tem pelo menos pecado. É ofensa a Deus. Pode me prender. Eu já disse, se me prenderem, eu vou para o presídio feminino. Lá tem uma pastora que canta, eu prego, ela canta, a Flor de Lis canta. Já pensou um campo missionário desse? Calar, uma coisa é me prender, a outra é calar minha boca. Vai não, e o calor aqui e o fogo. Agora, por que será que os primeiros discípulos, a Bíblia diz que eles botaram o mundo de cabeça para baixo. Aquele povo tinha um fogo que ardia. Eles queimavam de amor por Cristo. O que está acontecendo conosco hoje? Que nós estamos nessa situação. O Espírito está dentro de você. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Qual é o combustível que você está dando ao Espírito que está dentro de você para que haja uma explosão? Lembra lá, quando Deus criou o universo? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava, o Espírito de Deus cobria o caos. Quando Deus disse a palavra, o Espírito cobrindo, houve a explosão. O caos cedeu, o cosmos começou. Houve a explosão de vida, porque a palavra veio coberta com o Espírito. Daí em diante, Deus nos mostra essa equação na Bíblia. Palavra mais Espírito igual explosão de vida. Quando você vê, os discípulos de Jesus Cristo passaram 3 anos aprendendo a palavra com o próprio Deus. Quando Jesus Cristo subiu, aqueles homens estavam encharcados da palavra. Lembra que no dia de Pentecostes, um pescador simples que nem Pedro, ele citou o profeta Joel de cor. Onde que ele aprendeu? Não foi nas redes de pesca. Ele aprendeu com o mestre Jesus. Ele sabia de cor a profecia de Joel. Sabiam a palavra toda. Mas eram confusos, briguentos. Um vendeu o mestre, o outro cortou a orelha do soldado Malco do sumo sacerdote. Se não é Jesus, o homem tinha ficado sem orelha. Porque, olhe uma coisa que Jesus diz. Ele diz assim, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele diz. Depois ele diz, permanecei na cidade. Senhor, é para ir ou é para permanecer? Ele diz, espera lá.
até que do alto sejais revestidos de poder. Como é que vai ser isso? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Aí sim, pode ir. Serei meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por quê? Porque vocês têm a palavra, mas vocês ainda não têm o Espírito. Espírito mais palavra dá explosão de vida. Aqueles discípulos, quando Jesus subiu, eles vieram se fechar numa sala em Jerusalém. Jerusalém estava fervendo de gente piedosa, porque era festa de Pentecostes. E os judeus afluíam de muitas nações da terra para virem adorar e ofertar no templo na festa de Pentecostes. Naquele dia, o Espírito Santo veio fazendo barulho. A Bíblia diz que ouviu-se. Tem gente que diz que sentiu, não sentiu nada. Eles ouviram o som do céu como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram línguas como de fogo que pousou sobre cada um deles e cada um falou numa língua que eles não conheciam, mas o povo que estava lá fora conhecia. O que foi que aconteceu? O Espírito veio sobre a palavra que eles já tinham. Eles tinham aprendido toda a palavra com Jesus. Agora o Espírito vem sobre eles, a palavra está ali. O Espírito com a palavra deu explosão nesse povo. A Bíblia diz que eles, pegando aquele fogo com aquela palavra, eles botaram o mundo daquela época de cabeça para baixo. Olha aqui, 3 anos com Jesus Cristo eles não fizeram nada. 3 horas com o Espírito Santo foi uma bênção. Já estava uma bênção. Por quê? Porque tinha o Espírito e tinha a palavra. Você se lembra no ventre de Maria? O que foi que aconteceu? O anjo Gabriel chegou lá, num lugar, lá na casa de Maria, em Nazaré. E entre tantas coisas, ele disse para ela, olha, terás um filho. A palavra caiu no ventre da mulher. Terás um filho. E Maria não era boba coisa nenhuma, que Deus não ia botar o filho dele no ventre de uma doida. Ela diz para ele, como se fará isso se eu não conheço varão? O anjo Gabriel praticamente disse para ela, você não está sabendo como é que é, não? A palavra já caiu no seu ventre. Agora só falta o Espírito Santo cobrir. Quando ela disse para ele, como se fará isso se não conheço varão? Ele disse para ela, o Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito Santo cobriu. Explosão de vida, Jesus. Agora, falando isso tudo, eu quero perguntar para você, meu irmão, você responda para si mesmo. O Espírito Santo já está dentro de você. Então, por que você não está explodindo? Por que você não está pegando fogo incendiado pelo Evangelho, por Cristo? Por quê? Falta a palavra. Se você deixar para estudar a palavra só quando vem na igreja, eu vou fazer uma proposta. Só coma e beba água quando vier para a igreja. Você vai ver o que vai acontecer. Nós precisamos trazer a palavra. Nós precisamos de combustível. Para que esse fogo não apague, mas ainda cresça. Para que sejamos incendiados por Cristo nessa geração. Será que você ainda não prestou atenção, não? Vai fazer 2000 anos que o Espírito Santo está na terra? Em 2033? Não se sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa.
É muito tempo do Espírito Santo na terra para ter essa igreja do jeito que está. Nós precisamos saber como é, que tipo de templo eu sou. Se o livro está fechado, esquecido, desprezado, como estava o templo do tempo do rei Josias. Havia o templo, hoje você é o templo. Havia o sacerdócio, você é sacerdote. Havia o livro, você tem uma Bíblia. Mas o livro estava fechado. Ninguém lia, não fazia falta. Quando Pedro fala para nós, ele diz que no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo para a terra, surgem muitas novidades. A primeira, surge uma raça que nunca tinha havido na terra, chamada raça eleita. Deus, quando criou os homens, Ele fez a raça negra. Acredite se quiser, mas foi Deus que fez. Ele fez a raça branca, Ele fez a raça vermelha, Ele fez a raça amarela, para começar. Não é? Mas a partir do dia em que Deus vem habitar dentro de um povo aqui na terra, Ele está trazendo uma raça nova, uma raça diferente, uma raça que nunca existiu, uma raça que vem do céu para a terra. É a raça que é eleita, é uma raça especial, é uma raça que não se limita pelo sangue do pai ou da mãe, mas no único sangue que é o sangue de Jesus. Sacerdócio, porque nós somos chamados a ministrar para os de fora, sacerdócio real. Não é sacerdócio virtual, não. É real. Nós precisamos saber que a nossa vida tem a ver com Deus. O nosso testemunho, o nosso andar, a nossa qualidade de vida. As pessoas têm que saber que nós somos diferentes. Pode chamar de esquisita, mas é diferente. Nação é uma outra nação que vem para a terra. Não está no mapa mundi. É uma nação diferente, porque é uma nação que vem lá de cima. Nós somos cidadãos de outro reino, lá de cima. Por isso é outra nação que não tem limites no sentido de pontos extremos. Porque cada nação na terra tem seus pontos extremos, mas a nação santa que Deus trouxe para a terra não tem pontos extremos. Nossa vida tem um só objetivo: proclamar para o mundo as virtudes de Deus. O mundo tem que saber como é Deus quando Ele olha para você. As pessoas têm que saber como é seu Pai do céu quando Ele anda para você. Por isso Pedro, lá na primeira carta de Pedro 2, no versículo 9, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele ainda diz: vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas alcançado a misericórdia, agora alcançaste a misericórdia. Então, meus irmãos, vai fazer 2000 anos, em 2033, que aqui na terra tem uma raça eleita, uma nação santa,
um povo de propriedade exclusiva de Deus, que se chama igreja. Do ponto de vista espiritual, quando você se move na terra, anjos e demônios sabem quem é você, porque você carrega dentro de você a presença do Espírito Santo. Agora, como no tempo de Josias, era templo, estava em ruínas, lá dentro era adorado Baal, mas era templo. Era adorado o poste ídolo, todo o exército dos céus, havia prostituição cultual. Era templo, dedicado a Deus. Um dia Deus tinha sido cultuado ali dentro. Por que aconteceu tudo aquilo? Porque o livro da palavra de Deus estava fechado, ninguém buscava, ninguém seguia, ninguém lia, estava fechado. A pergunta que eu faço: se você não abre o livro da palavra de Deus, esse templo que é você corre o risco de se degenerar, porque fácil o pecado vai tomando conta, ele vai enfraquecendo as suas defesas, e você não tem como lutar contra ele, porque você esqueceu que a palavra de Deus nos foi dada porque nós precisamos. Jesus Cristo diz para a mulher samaritana em João 4, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O quê? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito mais palavra. Só quem pode ser verdadeiro adorador é quem tem o Espírito e a palavra. Então só a igreja pode adorar. Por quê? Porque nós temos o Espírito e a palavra. Antes o povo tinha a palavra. Hoje nós temos o Espírito e a palavra. Portanto, meus irmãos, vamos cuidar do templo. Vamos lembrar que isso não é um conto bonitinho. Isso é uma necessidade que nós temos. Isso é uma necessidade que nós temos, de cuidar desse templo. E como é que se cuida do templo? Se você ler a partir de Êxodo 25, você vai ver tudo o que tem no templo. Tem adoração, tem sacrifício, sacrifício é o louvor hoje. Tem a oração, cânticos espirituais para a presença de Deus. Nunca esqueça que Deus está entronizado em você. Por isso que a sua vida tem que ser reverente. Cuidado com o que você vê. Tem uma musiquinha que as crianças cantam. Cuidado, boquinha com que fala. Cuidado, olhinho que vê. Papai do céu está olhando para você, parece coisa de criança, mas é verdade mesmo, ele está aí. Ele está aqui, ele está vendo tudo e não está querendo pecado, sujeira. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor nos reuniu neste lugar. Diante aqui, nós somos a Assembleia dos Santos. Nós estamos diante do Senhor trazido pelo anjo da igreja. Nós pedimos neste momento, ó Pai, que a Tua mão poderosa, de tal maneira se abra sobre nós, que o Seu braço se desdobre, e que nos dê, Senhor, um sacolejão, para ver se acordamos dessa parcimônia, desse sossego, dessa indiferença, Senhor, e nos interessamos pela Sua palavra,
pelo livro que muitas vezes dorme fechado na cabeceira da nossa cama. Ali, Senhor, está a tua palavra escrita para nós. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor desvencilhe de nós, tire de nós tudo aquilo que nos impede de buscar mais e mais da sua palavra. Que o Senhor crie para nós, na nossa casa, um ambiente onde a única coisa que nos causa interesse é a sua palavra. Ajuda-nos a viver e a crescer diante de ti, mediante a verdade que o Senhor já deixou para nós. Nós pedimos, Senhor, que jamais aconteça na nossa vida, como templos da tua presença, aquilo que aconteceu no teu templo, no tempo do sacerdote Josias. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê um espírito de arrependimento contínuo, Senhor, e que em nome de Jesus nós possamos viver para te alegrar. Isso é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.